A partilha de hoje vai ser sobre o livro A Voz da Consciência, do padre Francisco Fausto. Você sabe o que é consciência? Talvez, se a gente sair por aí perguntando o que é consciência, nós teríamos diversas respostas sobre este tema. Então, eu quero que você venha conferir um pouquinho desse vídeo para que a gente possa chegar a algumas pequenas conclusões. Vem comigo! Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, A Voz da Consciência, do padre Francisco Fausto. Esse é um belíssimo exemplar. E ó, pequenininho, nós vamos ler rapidamente esse livro. É um livro que só tem 80 páginas e cabe na palma da mão. Vale a pena. A consciência, o tema da consciência é um tema muito polêmico. Se a gente sair por aí perguntando sobre esse tema, nós teremos diversas respostas sobre a mesma pergunta. É um tema que hoje é muito relativizado. E pior ainda, quando a gente pergunta sobre o julgamento da consciência. Ou seja, como que a consciência julga algo? Às vezes nós temos respostas emocionais ou morais sobre o mesmo aspecto, sobre a mesma situação, só que relacionados a pessoas diferentes. Isso significa que a formação da consciência, ela foi feita de forma diferente. Ué, Léo, você está falando que a consciência ela pode ser formada de maneira diferente? Sim, eu estou afirmando isso. E Padre Francisco Fausto, neste livro, já traz isso, obviamente, mas também eu quero trazer um trecho do Catecismo da Igreja Católica, onde também nós vamos falar sobre a consciência. Lá, vai pegando o Catecismo da Igreja Católica aí, lá no parágrafo 1783 e 1784. A partir daí, vai falar sobre a consciência, tá certo? A formação da consciência é o título. Então, nós hoje vamos mergulhar um pouquinho sobre esse tema. Existem crimes, existem pecados que quando nós vemos, nos escandalizamos. São coisas que, de fato, é de nos arrepiar, de causar náusea, de perceber, de olhar para essa realidade e talvez a gente parar e pensar assim, nossa, olha o caminho que a humanidade está indo. Mas, por outro lado, existem pessoas que, quando fazem coisas que para muitos são escandalosas, existem pessoas que aquilo não é tão escandaloso assim. Por exemplo, não vamos nem falar, por exemplo, do exemplo que ele trouxe aqui, que é um crime que é, de fato, algo que é terrível. Mas vamos falar de pecados, por exemplo, que a gente vê por aí. E que, às vezes, em novelas nós torcemos. Pecados, por exemplo, como o adultério. O adultério é algo terrível, a traição. A traição é algo terrível. Mas, hora e outra, nós conhecemos pessoas que estão envolvidos com isso. E que têm opiniões diversas sobre essa situação. Temas como esse e muitos outros temas. Que cada um de nós, ao nos relacionarmos, temos diferentes opiniões. Isso porque formação da consciência. E o que é a consciência? Padre Francisco Fausto, no 2º capítulo, tem a seguinte pergunta. A consciência, deixa eu pegar aqui na íntegra. Quem é o juiz? Ele faz a pergunta. Em relação à consciência. Quem é esse juiz? A consciência é o nosso próprio juiz? Mas, ao mesmo tempo, quem é que julga a consciência? Como que a gente vai saber, por exemplo, se a consciência ela está bem formada ou mal formada? Esse é um outro problema que nós precisamos nos preocupar a cada dia. Existem muitas filosofias e ideologias, existem ideias que surgem que podem
deformar a nossa consciência moral. Para facilitar a situação, nós podemos pensar aqui. A consciência ela pode ser formada a partir daquilo que você, por exemplo, permite ou tem como sua cultura, sua ideologia, sua religião, suas metas de vidas, sua própria família, seus propósitos familiares, sua consciência moral vai estar sendo formada a partir dessa realidade. Ok? Pode alguém que está num meio corrupto não ter uma consciência corrupta? Pode. Se ela formou bem a sua consciência moral, ela mesmo no meio corrupto, ela vai agir de forma santa, vamos pensar assim, não corrupta, ok? O meio, é claro, pode influenciar? Pode influenciar, mas a pessoa que vai também escolher se vai seguir aquele caminho ruim ou não. É claro que a consciência ela precisa ser formada desde cedo. Nós que cremos, por exemplo, no Evangelho, precisamos formar a consciência moral lá nas crianças, dos adolescentes, nos jovens e assim também na fase adulta. Cada etapa do conhecimento humano, lá na criança, ela precisa aprender algumas coisas, por exemplo, a obediência aos pais, o respeito. A adolescência, quando ela começa a ter, a pessoa começa a ter autonomia, ela também precisa ter uma formação da consciência ali. A consciência, ela precisa ser formada todos os dias. E aí, vamos ao Catecismo da Igreja sobre a formação da consciência. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Desde os primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos da culpabilidade, dos movimentos da complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera paz no coração. Uma consciência bem formada nos valores cristãos vai gerar paz interior, paz no coração. A pessoa, ela, independente do lugar que ela esteja, ela vai sempre buscar fazer o bem. Existe uma história em Platão, que também nós temos uma parecida no Senhor dos Anéis, né? Mas existe uma história em Platão sobre essa questão da moralidade, da ética, onde nós temos um anel que tem poder. E aí existe, então, uma pessoa que descobre esse anel. E o poder que aquela pessoa recebe ao colocar o anel é que aquela pessoa se torna invisível. E a grande questão é, o que você e eu, o que nós faríamos se estivéssemos invisíveis? Será que estaríamos ainda submetidos às leis? Será que ainda estaríamos submetidos à vontade de Deus? Será que ainda seríamos bons? A resposta, cada um vai dar de sua forma. Sabe por quê? Por causa da consciência. Se a sua consciência foi bem formada, você
é a mesma pessoa diante de todos e a mesma pessoa quando está só. A mesma pessoa se você tivesse um anel onde tivesse poder, te desse poderes para se tornar invisível. A consciência é algo extremamente necessário para que nós possamos caminhar na santidade. Às vezes, algumas pessoas falam que a consciência é a voz de Deus. Na verdade, nós precisamos formar a nossa consciência para que ela nos ajude a encontrar a Deus. Mas a formação da consciência é algo necessário para que nós possamos tornar uma pessoa melhor e fazer com que esse mundo também se torne melhor. Por isso, eu acho muito interessante a gente ler, conhecer esse livro, A Voz da Consciência. E muito interessante a pomba. Por quê? A pomba, o símbolo do Espírito Santo. Ele que é o formador de cada um de nós. Aquele que nos vem para preencher, nos encher da graça e assim nos formar na vontade de Deus. Que a sua consciência possa estar formada em Deus. E se ainda não foi formada em Deus, você comece a dar passos agora, meditando o Evangelho, lendo bons livros como esse, lendo o Catecismo da Igreja Católica, para que assim nós possamos nos encontrar na vontade de Deus. Esse é o canal Na Leitura e eu queria que você pudesse dar like nesse vídeo e também compartilhar esse vídeo com tantas outras pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau.